Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo um vídeo aqui no improviso. Estou na rua resolvendo umas paradas para o meu trabalho, para a fábrica, correria, então eu resolvi gravar um vídeo aqui para a gente trocar uma ideia, tá? Muito rápido aqui sobre notícias a respeito do Vasco, que joga amanhã contra o Flamengo, né? Às 9h45, 21h45 no sábado. Não é um horário normal, né? Mas foi um pedido aí do Urubu, fez a FERJ. Acho que o jogo seria às 4 horas da tarde e o calor no Rio de Janeiro tá uma coisa de maluco, né? Então atenderam aí o Urubu e botaram o jogo para de noite, né? Então vamos falar desse jogo com algumas mudanças no time titular. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, dá essa força aí, né? Se inscreve no canal, que é importante. Comenta, curte, compartilha, pra gente continuar aí crescendo no YouTube, beleza? Bom, calor aqui em Brasília também tá demais. Estamos esperando, né? As contratações, a janela que daqui a pouco vai se fechar e nada de atacante. A gente ainda espera a volta do Santana, né, do Marcelo Santana, que tá na Turquia, dizem que tá fechando lá com o tal do Lloyd, e outros atacantes que eu não vou ficar falando, porque aí a gente fala, e essas porcarias não dá em nada, não contrata, não chega ninguém. A gente vai amanhã para encarar o Flamengo com um time totalmente desequilibrado, né? Tem meias, né? Se não tiverem num dia bom, numa veia boa, são meias lentos, né? São meias de cadência, criação, mas a gente não tem jogadores de velocidade, jogadores agressivos, jogadores para buscar um resultado. Se o Vasco tomar o gol, se o Vasco sair atrás, esquece, cara. É fechar a casinha para não tomar 6 de novo, porque infelizmente é isso que o elenco do Vasco aí, ele é muito frágil. O time titular do Vasco, ele é muito frágil para a temporada, né? Falar em time do Vasco, ontem eu tava falando, só lembrei de uma parada aqui de nomes, né? Eu tava falando do Rony, ontem teve um momento que eu acabei falando do Dudu, pô. Eu falei, né? De noite, às vezes, a mente não tá muito boa, né? Você tá depois de uma correria de um dia, menino, correr para fazer vídeo, então às vezes troca, é normal. Quem tá aqui no canal já tá acostumado. É coisa da idade também, tá? Tô chegando daqui a pouco aos 50 anos de idade e isso é normal, tá? Então, voltando aqui, enquanto a gente segue esperando atacantes para o Vasco, né? Marcelo Santana, Pedrinho, o que vão fazer aí para antes dessa janela fechar? A gente tem um clássico amanhã, um jogo contra o Flamengo, e a busca por uma vaga na Copa do Brasil 2026 e classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Os resultados no Campeonato Carioca têm ajudado, né? O Botafogo perdeu, todos os times tropeçaram na rodada 9, assim como o Vasco tropeçou também com um empate diante do Sampaio Corrêa, né? E o problema é que o Vasco agora tem que buscar essa classificação em 2 clássicos, né? E olha, são 3 jogos decisivos para o Vasco aí, né? A gente pega o Flamengo na terça-feira, tem a Copa do Brasil, né? Que em Cariacica já é fase de... não tem conversa na Copa do Brasil, perdeu, tá fora. E ficou escuro aqui, né, cara? Agora voltou. E depois pega o Botafogo. Então, assim, são 3 jogos decisivos, vindo de uma sequência horrorosa, de um futebol horroroso, assim. Não é porque o resultado, é porque a gente às vezes vai fazer a crítica com relação ao Campeonato Carioca e tem muita gente que fala assim, pô, vocês estão preocupados com o início de temporada, com o empate com o Sampaio Corrêa, com times que já vêm se preparando. Volta Redonda vai disputar a Série B. É normal essa oscilação início de temporada. O Botafogo ficou de fora, não se classificou o ano passado, foi campeão do 5º lugar e ganhou a Libertadores, né, e o Campeonato Brasileiro. Tá, beleza. Tá. Eu não tô criticando o resultado, né? O Vasco tá aí penando para conquistar essa vaga da Copa do Brasil 2026, que eu não vou nem falar entrar numa semifinal de Carioca pensando em título, né? O que me preocupa é o futebol, cara. E o que me preocupa no futebol é que o Vasco não tem opções, ou o Carille não tem opções
para apresentar alguma coisa diferente do que a gente já viu. Então, assim, o futebol praticado pelo Vasco, com jogadores desinteressados, com jogadores que não conseguem, ou com um elenco que não consegue promover uma mudança, né, na maneira de jogar, quando o Vasco estiver atrás, jogar reativamente. O Vasco não tem jogadores para isso, tipo, baixar, quando fez contra o Fluminense, né, fez o gol, baixou as linhas, ficou atrás, esperando o Fluminense atacar, mas não levava perigo ao goleiro do Fábio, do Fluminense, né, então assim, virou uma presa fácil. Então isso é que incomoda. É isso que incomoda, não a situação do Campeonato Carioca. Me incomoda o resto da temporada, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, já começa agora em março, cara. Então isso aqui incomoda. Falar em atacante, o Ryan, que ontem fez o gol, seleção brasileira em cima da Argentina, 1-1, qualquer um que vencesse ontem seria campeão sul-americano, né, do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Domingo é o último jogo, tá? O Brasil ganhou, é campeão, e o Ryan já vai estar à disposição para terça-feira. Pô, você tá contando com a volta do Ryan? Tô, cara. Tô. E olha que eu xinguei pra caramba o Ryan aqui em Brasília. No jogo contra o Palmeiras, ele entregou o jogo, né? Entregou o gol. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, filho. Eu prefiro que coloque o Ryan para jogar na hora que a gente estiver precisando de um resultado, do que colocar o Jean David, do que colocar o Puma, do que colocar o Alex Teixeira. Você concorda comigo? Né? Dos males, o menor. Então, assim, para um time que, e de novo a luz aqui tá ruim, para um time que não tem atacante, o Ryan, meu amigo, é coisa fina, é caviar, é caviar. A gente tava reclamando dele, a gente reclamava do David, hoje sente falta do David. Então Ryan, David e Adson fazem uma falta danada para um Vasco que não consegue, incapaz, né, que não consegue ir ao mercado contratar. Eu vi um vídeo agora há pouco do Nicola dizendo que o Vasco está queimado no mercado porque está devendo um monte de time e por isso o Pedrinho não está conseguindo fazer contratações. Eu até entendo com relação ao Atlético Paranaense, porque o Coelho lá que o Vasco... Era Coelho, né? Aquele que está lá no Atlético Mineiro, que o Vasco tentou contratar, o Atlético contratou e está pagando aí o Léo Pelé, mas não quis fazer negócio com o Vasco, porque o Vasco contratou o Hugo Moura e não pagou. Até entendo isso aí. Não vou fazer negócio com o Vasco, eles não pagam. Beleza, agora o Palmeiras, o Nicola disse que alguém ligado a Leila Pereira falou que não ia vender, não ia negociar o Dudu de novo, o Rony com o Vasco, porque o Vasco não paga. E olha, o Palmeiras, hein, que a Leila, o José Lamac, que é o dono da Crefisa, que nas eleições, né, se disseram amiguinhos, o Pedrinho disse que era amigo deles, né, parceiros, né, que iam ajudar, parceria ó. Então não tem negócio de parceiro, não. Então tá aí, eu não entendi, né, o Atlético Paranaense eu entendi, o Palmeiras não entendi, porque o Pedrinho não é super amigo da dona Leila e o Crefiso, amigo porra nenhuma. Então tá aí, né, o Vasco queimado no mercado, não conseguindo, uma dificuldade imensa de fazer contratações. E aí quando você tem um presidente vindo numa coletiva dizendo assim, olha, a SAF do Vasco tá falida, deixaram 180 milhões de dívida, olha, a gente tá entrando numa recuperação judicial porque não tem mais dinheiro, eu tenho dinheiro para segurar o Vasco até março. Quando um presidente vai em coletivos falar isso, você imagina o empresário do jogador, o jogador, quando vê essa notícia. É óbvio que ele não vai embarcar nessa furada. Ah, mas o Rony, como eu falei aqui, vai ser reserva lá no Atlético. Eu prefiro ser reserva recebendo meu salário em dia e brigando por título, do que ser reserva com o salário atrasado, né, sofrendo no final do ano com a torcida xingando, cobrando, porque a gente está brigando para não cair para a segunda divisão. Então é óbvio que o Pedrinho, o Vasco, hoje tem dificuldade de contratar. Tá tudo errado, cara. Como gestão, um fiasco. Um fiasco. O modelo de gestão que o Pedrinho apresenta para o Vasco, a gente viu, que é o modelo de gestão dos amigos, dos colegas, dos parceiros, é o mesmo modelo que eles criticavam há anos, que é o modelo amador. E por isso o Vasco tá sofrendo pra caramba. Olha quem é o cara responsável por contratar jogadores pro Vasco no mercado, né, que é esse Marcelo Santana, né? Jogou aonde? Trabalhou disso aonde? Então assim fica difícil, cara, fica difícil, é muito difícil.
Enfim, é pensar no clássico de amanhã, ver o que vai... Ah, tá, outra informação pra gente finalizar. Parece que o Lucas Oliveira nem vai estar à disposição para esse jogo, tá? Graças a Deus. Mas aí você tem o Maurício Lemos voltando de um tempo de inatividade, que sentiu dores, que pode ser o titular nesse jogo. Ou o Lucas Freitas, junto com o biquinho lá, né? O João Vitor, que tá doido para ir pro Cruzeiro, meter o pé também, né? Tá doido para sair fora dessa barca furada. É isso, é aguardar para a gente ver o que rola e se tiver alguma notícia interessante, alguma contratação, grande contratação, a gente volta mais tarde à noite para trocar uma ideia, beleza? Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.